Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, que a paz de Jesus, o amor de Maria, possam permanecer conosco. Sejam bem-vindos, meus amigos, ao programa Parábolas e Ensinos de Jesus, por Cair Bachutel, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 21 horas, aqui pela Web Rádio Cristo Consolador. Ao final, se gostar do estudo, compartilhe-o e deixe seu like. Acrescento que você pode também auxiliar na divulgação da doutrina espírita se inscrevendo na Web Rádio Cristo Consolador e ativando o sininho de notificação. Antes de começarmos o nosso estudo propriamente dito, vamos fazer a nossa prece, inicialmente agradecendo a Jesus, a Mãe Maria, aos amigos espirituais aqui presentes e, acima de tudo, a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de trabalho, e pedir a eles que consigamos ter a ambiência necessária, a ambiência ideal, para que falemos do nosso mestre querido, nosso mestre Jesus. Fiquemos todos assim, na paz de Jesus, que assim seja, graças a Deus. Bem, meus amigos, o livro Estudo, já foi dito, Parábolas e Ensinos de Jesus, publicado em 1928, de autoria do nosso Cair Bachutel. E eu sempre gosto de fazer essa pequena observação antes de começar o texto, lembrar que, no nosso entendimento, um estudo como esse também é a oportunidade de divulgar a doutrina espírita, né? Não apenas a obra alvo do estudo, mas também aquelas que nós traremos para ilustrar, complementar o texto que vai ser estudado. Fazemos isso procurando atender aquele pedido do Emmanuel, quer dizer, o pedido, aquela informação que o Emmanuel nos deu, que a doutrina espírita nos pede uma espécie permanente de caridade. Qual é? É a sua divulgação. Então, é o que nós tentaremos fazer mais uma vez na noite de hoje. E, consequentemente, mostrar a universalidade dessa doutrina espírita. Bem, amigos, o texto do estudo de hoje é a parábola das bodas, né? Está lá em Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. Vamos, então, acompanhar como o evangelista narrou as palavras do mestre. De novo, começou Jesus a falar em parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, e estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado: dizei aos convidados: tenho já preparado o meu banquete. Aos meus bois e os meus cevados estão mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. O que aconteceu? Jesus narra. Mas então, as pessoas não fizeram caso e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, pior ainda, né, os ultrajaram e chegaram a matá-los. Com essa situação, narra Jesus que irou-se o rei
e mandou as suas tropas exterminar aqueles assassinos e incendiar a sua cidade. Após isso, então disse aos servos: as bodas estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois às encruzilhadas dos caminhos e chamai para as bodas a quanto encontrardes. Indo aqueles servos pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, não puderam fazer uma seleção, né? Então, consequentemente, a sala nupcial ficou cheia de convivas, de convidados. Acrescentou Jesus: mas, entrando o rei para ver os convivas, notou ali um homem que não trajava a veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Então o rei disse aos seus servos: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. E conclui então a parábola: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Né? Certamente, a maior parte que estamos assistindo aqui, ou vão nos assistir mais adiante, já conhecem essa parábola, né? Já percebem a alegoria, né? A analogia que Jesus utilizou para relacionar os personagens dessa parábola com o ensinamento para nós outros, né? Dentro do contexto da nossa evolução, da necessidade do nosso progresso espiritual. Tá certo? Mas, então, vamos ouvir, então, agora os comentários do Cair Bachutel, né, a respeito desse texto que acabamos de ler. Disse ele: o cristianismo, assim como o espiritismo, representa a celebração das bodas de um grande e rico proprietário, cujo pai não poupa trabalho, sacrifício e dinheiro para dar à festa o maior realce, e dela fazendo participar o maior número possível de convivas. E para que todos se fartem, segue Cair Bachutel, se satisfaçam e se alegrem, o Senhor das bodas apresenta-lhes lauta mesa com variadas iguarias, não faltando música e discursos que exaltam o sentimento e a inteligência. E aí o Caíba começa a fazer as comparações. As iguarias citadas representam os ensinos espirituais. Ele então diz assim: assim como as iguarias satisfazem e fortalecem o corpo, os ensinos espirituais mantêm e vivificam o espírito, né? Colocou os dois lados da moeda. Em seguida, o Caíba afirmou: a parábola das bodas é uma alegoria, já dissemos isso, uma comparação do que se verificava naquela época com o próprio Jesus Cristo, né? Para que o mestre pudesse fazer a figura da necessidade da evolução, né? Era preciso que ele relacionasse o que se passou, o que iria se passar com ele, já que ele sabia de antemão, né, tudo aquilo que ele ia vivenciar no planeta Terra. E o Cair Bachutel, então, começa a fazer mais comparações, dizendo: os primeiros convidados, quem foram? Foram os doutos, né? os doutores, né? Os ricos, os sábios, os aristocratas, os sacerdotes, né? Tudo aqui no contexto hebreu, tá? No contexto do povo judeu. Porque ninguém melhor do que estes estavam em condições de participar das bodas, fazer-se representar naquela festa soleníssima para a qual o rei dos céus, sem medir nem pensar sacrifícios, havia mandado à terra o seu filho, de quem queria celebrar condignamente as bodas, né? Então, agora fica bem claro o Cair Bachutel relacionando as palavras de Jesus, né, com aquela situação que o mestre iria enfrentar, né, antes de retornar à pátria espiritual. E segue Caíba: e quem poderia melhor apreciar Jesus Cristo e participar de suas bodas, admirando o grande
a grande sabedoria do mestre, seja na cura dos enfermos, seja nos prodigiosos fenômenos de materialização e desmaterialização por ele operados, né? Chamados milagres que existem nos evangelhos, né? Como a multiplicação dos pães e dos peixes, a manifestação do Monte Tabor, a dominação dos elementos e suas sucessivas aparições depois da morte, né? Então, o que o Guariba está dizendo? Em tese, seriam justamente aqueles que detinham a informação. Sempre bom lembrar que, naquela época, a informação era pouco expandida, né? E quem que tinha o acesso a ela? Aqueles grupos que o Carre Bachutia já citou: os doutos, os ricos, os sábios, os aristocratas e os sacerdotes. Tá certo? Sempre lembrando que esse cenário se passa dentro do contexto hebreu. Bom, mas aí nós escutamos aqui agora, entre a grande sabedoria do mestre, né, que foi visualizável pelos chamados fenômenos, os milagres, né, como dizem os textos antigos, que Jesus fez. O parágrafo terminou relacionando entre eles, né, entre a multiplicação dos pães e dos peixes, né, aquela verdadeira reunião mediúnica lá no Monte Tabor, né, as sucessivas aparições de Jesus depois da morte. Então, se vão me permitir, vou abrir um parêntese, né, para comentar um pouquinho isso, porque não é todo estudo que se tem a chance da gente passar a informação ou relembrar, para quem já sabe, né, quantas vezes e quando foi que Jesus apareceu após a sua ressurreição. Tá? Então, a gente pode começar o texto dizendo o seguinte: de acordo com os evangelhos, a referência são os evangelhos sempre, né? Jesus apareceu aos seus discípulos cerca de 10 vezes após a ressurreição. Isso considerando entre o dia da ressurreição e, claro, e a volta, né, a ascensão de Jesus ao céu. Né? Então, essas 10 podem ser distribuídas de que forma? Primeira etapa: 5 vezes, né, Jesus apareceu no próprio dia da ressurreição. Claro, no primeiro momento foi a quem? Maria Madalena, Maria de Magdala. Né? O relato está lá em João 20:16. Mais adiante, ele apareceu para as outras mulheres que o acompanhavam e aos apóstolos. Sua mãe, Maria de Nazaré, Joana de Cusa, né? Salomé, mãe de Tiago e João. Isso está descrito em Mateus 28:9. Bom, temos 2 aparições de Jesus. A terceira qual foi? Apareceu a 2 discípulos a caminho de Emaús, tá certo? Aquele local que o mestre passava com uma certa frequência. Está lá em Lucas 24, 13 a 30. A quarta aparição se fez a Pedro, né? No caso, a Cefas, como era o nome dele em grego, que havia se afastado dos outros apóstolos, e Jesus apareceu exclusivamente para ele no primeiro momento. Né? Tá lá em Lucas 24, 34. E a quinta aparição, então, é o momento seguinte, quando Jesus aparece não só a Pedro, mas aos outros apóstolos, exceto um, Tomé. Tomé não estava naquele momento, daí aquela confusão que Tomé não acreditava que era Jesus. Vocês conhecem a história. Né? Essa passagem está logo em seguida, a de Pedro, em Lucas 24, 36. Tá certo? Eu faço questão de informar as passagens dos evangelhos para que vocês possam consultá-las. Perfeito? Bom, após essas 5 primeiras aparições de Jesus, no mesmo dia da ressurreição, ele apareceu mais 3 vezes após esse dia da ressurreição. Quando foi? Aos apóstolos, agora com a presença de Tomé, aí aconteceu aquilo tudo que ele quis ver, as feridas do mestre, né? Está lá em João 20, 24 a 29. Mais adiante, aos apóstolos como um todo, no Mar da Galileia, ou também, como é chamado, no Lago de Genezaré, essa passagem está em João 21. E, finalmente, aos chamados 500 da Galileia. Né? Essa passagem está exclusivamente narrada com o termo 500 da Galileia na primeira carta aos Coríntios, né, do nosso Paulo de Tarso,
capítulo 15, versículo 6. Tá certo? Bom, somando, até aí temos 8 vezes que Jesus apareceu após a ressurreição. Ficaram faltando 2, né? E essas 2 últimas aconteceram exatamente 40 dias após a ressurreição do Mestre. E por que esse prazo? Porque foi o dia em que Jesus ascendeu ao céu, né? Então, ele apareceu aos apóstolos, né? O grupo dos apóstolos, no topo de uma montanha da Galileia, está lá em Marcos 16, 14, e aos apóstolos, em um lugar, posteriormente, naquele mesmo dia, sim? Aos apóstolos, em um lugar perto de Betânia, quando então ocorre a ascensão. Está lá em Lucas 24, 50 a 53. Né? Quem lê a aparição de Jesus aos apóstolos no monte, na montanha da Galileia, fica achando que foi ali que se deu a ascensão. Mas não é isso que os evangelhos dizem. Né? Citei aqui, Lucas 24. Né? Posteriormente, eles desceram da montanha, os apóstolos se dirigiram para Betânia, e no lugar perto de Betânia, Jesus apareceu a eles de novo, e aí, daquele local, ele ascendeu aos céus. Tá certo? Só para ilustrar, não sei se vocês terão a outra oportunidade de ter essa informação, se já possuíram essa informação, mas, em todo caso, está transmitido para vocês. Tá bom? Bem, vamos voltar agora, então, ao texto do Cair Bachutel, né? Que ele segue mostrando quem estaria mais habilitado a receber aquelas informações. Olha lá. Quem estava mais apto para compreender o Sermão do Monte, o sermão profético, o sermão da ceia, ou do cenáculo, né? Seus ensinos, suas parábolas, senão os doutores, os rabinos, os sacerdotes? Alguém duvida disso? Né? Aí ele faz o questionamento pelo outro lado. Seriam os pescadores, os carpinteiros, os roceiros, as mulheres incultas, seriam esses os que estariam mais habilitados para receber essas informações? E aí, o que aconteceu? Em cima da parábola que nós lemos para vocês, ele comenta: infelizmente, porém, o que aconteceu ontem, lá naquele momento, é o que acontece hoje. Aí o Cairba trouxe uma situação de mais de 2.000 anos para uma situação do século XX, porque esse livro é do século XX, publicado que foi em 1928. Então, o que aconteceu ontem e acontece hoje? Esta gente, toda ela se dá por dispensada, né? Esse pessoal teoricamente mais preparado. Uns porque tem de tratar do seu campo, outros do seu negócio, outros ainda há, como acontece, ele não vai perder a chance, né? Como acontece com o sacerdócio romano e protestante, que agarram os servos encarregados do convite, ultrajam-nos, e se os não matam é porque temem o Código Penal que vigora na época nova em que nos achamos. Então, ele aplica as palavras de Jesus na parábola, identifica que quem ultrajou aos servos, né, são os representantes do sacerdócio, romano e protestante, e só disse que eles não mataram, como Jesus falou na parábola, porque nos tempos atuais existe um Código Penal rigoroso. Tá certo? Bom, segue o Cairba comentando. Aí ele faz 3 perguntas. Que fará o Senhor desta gente que não quer ouvir o seu chamamento, nem aquecer aos seus reiterados convites? O que o Pai fará com esses? Quem é o culpado, ou quem são os culpados de estarem atualmente festejando as bodas? Quem é o culpado ou quem são os culpados de estarem atualmente festejando as bodas? Indivíduos sem competência nenhuma para a execução dessa tarefa, que, em tese, seria própria dessas pessoas melhor preparadas. Repito, dentro do contexto da parábola, ok? E a terceira pergunta: quais são os responsáveis por haverem tomado lugar na mesa do banquete até pessoas sem o traje nupcial, como escutamos, sem a veste apropriada para tal cerimônia? E ele começa a responder as perguntas, né?
Leiam a parábola das bodas, os senhores padres, os senhores doutores, os senhores ministros, os senhores que andam transviando seus ouvintes e ledores com uma ciência sem base e uma religião toda material, sem provas, sem fatos, sem raciocínio. Para quem está nos acompanhando no estudo dessa obra, sabe que o Cair Bachutel não manda convite, né? Ele é bem direto, né? E vai no âmago, né? Da ferida. E disse ele ainda: digam, quem tem a culpa da decadência moral, da depressão da inteligência e do sentimento que se verifica em toda parte? E aí eu lembro, sou eu falando, né? Aí eu lembro que esse livro é do início do século passado, 1928. Início, primeiro quartel do século passado, tá certo? E como ele é atual. Quem tem a culpa da decadência moral, da depressão da inteligência e do sentimento que se verifica em toda parte. Infelizmente, esse quadro ainda temos nos tempos atuais. E os responsáveis são os mesmos, né? Citados pelo Cairba. Aqueles que, por não fazerem a sua parte, embora tivessem os dons para isso, né, acabam gerando o quê? A incredulidade, né? A falta de fé por parte dos outros. Bom, voltemos aqui ao Cairba. Se a parábola das bodas não tivesse sido proferida para as eminências religiosas e científicas do tempo de Jesus, serviria perfeitamente para as eminências religiosas e científicas de hoje, que repudiam e combatem o espiritismo. Esse é o cenário da época da publicação do livro. Tá certo? O Cairba puxou para esse lado aqui. Né? Eu prefiro colocar para vocês, já que eu fiz meu comentário anteriormente, né, o que vemos com aqueles representantes da religião, né, que se acham donos da verdade, que somente eles têm a receita para a salvação. O comentário que eu faço é em cima desse cenário, desse contexto aqui. Tá? Bem, vamos voltar ao texto do Cairba. Entretanto, o fato é que os incultos, os pequenos, os humildes de hoje, como os incultos e os humildes de ontem, estão levando de vencida toda essa pleiade de sábios e portentosos. E mesmo sem letras, sem representação e sem veste, auxiliados pelos poderes do alto, estão concorrendo eficazmente para que as bodas sejam bem festejadas e concorridas. Então, Cairba coloca uma situação que é real. O plano espiritual precisa dar prosseguimento ao planejado pelo Pai, no contexto da Terra, ao planejado por Jesus. Tá certo? Então, se aqueles que se comprometeram antes de voltar, que têm dons, foram aquinhoados por esses dons em função do compromissos assumidos e não fazem a sua parte, vocês acham que a obra divina vai parar? De forma alguma. Então, esses que são menos preparados em tese vão poder fazer até melhor. Por quê? Porque os representantes do plano espiritual estão ao lado deles, que sentem nele a vontade do trabalho, a vontade de progredir, não deixam de realizar o esforço necessário para colocar em prática o que eles sabem que precisa ser praticado. Esse comentário é meu, tá certo? Bom, meus amigos, dessa forma, o Cairba Bachutel encerrou os seus comentários sobre a parábola. No livro, se vocês tiverem acesso ao livro, ele, no capítulo seguinte, ele vai se alongar para falar do que representa a veste nupcial. Poderia eu ter utilizado isso, mas eu achei melhor, porque qualquer estudo da doutrina espírita, o foco sempre inicial deve ser a codificação. Então, eu achei melhor trazer para vocês o que está no item 2
no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente como terminou a parábola que Jesus narrou, né? Muitos os chamados, mas poucos escolhidos. Então, vamos acompanhar o que Kardec, com extrema sabedoria, trouxe comentando a respeito dessa passagem, né? Dessa parábola e trazendo para o contexto espírita. Disse ele: o incrédulo sorri a esta parábola, que lhe parece de ingenuidade pueril, infantil, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim, e ainda menos que convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. Aí o Kardec coloca como algum desses que pensam dessa forma diriam: as parábolas são, sem dúvida, imagens, mas ainda assim necessário se torna, que não ultrapassem os limites do verossímil. Né? Isso é o comentário de um incrédulo, tá certo? Que acha, como vocês escutaram o Kardec, eu li as palavras do Kardec, né? Não consegue entender por que tanto interesse de assistir a uma festa e que violência é essa dos convidados não quererem ir à festa e acabar massacrando os enviados do dono da festa, né? Não consegue entender isso. É isso que o Kardec está mencionando. E no parágrafo seguinte disse o codificador: outro tanto pode ser dito de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, se não lhes forem tirados os respectivos envoltórios, para ser achado o sentido oculto. Definição de parábola. Né? Em função do grau de evolução dos que estão ouvindo aquela parábola, né? Se utilizam formas alegóricas, né? Para que, fazendo uma comparação com aquilo que eles primitivamente entendem, conseguirem captar, nem que seja parcialmente, o que Jesus queria falar. Tá certo? Bom, segue o Kardec. Jesus compunha as suas parábolas com os hábitos mais vulgares da vida daquelas pessoas e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. Então, amigos, não dá para a gente, né, hoje, século XXI, 2024, com as luzes que a doutrina espírita nos trouxe, com o progresso intelectual e moral que já obtivemos, né? Pode ser pouco, mas em relação a eles é muito, tá certo? E querer se colocar no lugar deles para entender aquelas palavras alegóricas que Jesus utilizou. O ponto é esse, né? Vocês certamente já escutaram isso em outros estudos em que envolvem parábolas. Tenho certeza disso. Né? Não sou eu que estou falando isso. Né? É uma realidade de quem conhece o significado de parábolas. Ok? Bom, voltemos ao Kardec. A maioria delas, a maioria das parábolas, tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, a importância de fazer as coisas certas enquanto encarnados, né? Atender às leis de Deus para retornar de vez à paz espiritual. Jesus sempre falou isso, parecendo mesmo muitas ininteligíveis quanto ao sentido, apenas por não se colocarem no ponto de vista, aqueles que as interpretam. Aí quem não consegue perceber isso, acha que não estou entendendo nada. Essa parábola não diz nada, não diz coisa com coisa. É esse o comentário que o Kardec está fazendo. No parágrafo seguinte, ele diz o seguinte, ele fala mais. Na parábola de que tratamos, parábola das bodas, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando, então, dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento de sua lei. Observem que bate com o que o Caíba comentou, só que o Caíba especificou alguns representantes do povo hebreu. Segue o Kardec. Os enviados do rei são os profetas que os vinham exortar, quem? Aos hebreus, a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas.
muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se isentam, aqueles que a gente escutou na parábola, que, não, tem compromisso, tem que fazer aquilo, pretextando terem de ir cuidar dos seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferente às coisas celestes. Muitos de nós ainda, amigos. Não é isso? E segue Kardec. Era a crença comum aos judeus de então que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Tanto é que eles esperavam um Messias guerreiro, não um Messias brando e pacífico como Jesus. Isso vocês já escutaram, né? E segue Kardec. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra? Não foi esse o compromisso daquele diálogo de Deus com de Abraão com a divindade? E segue. Mas, como sempre, atendo-se à forma sem atentar ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Eles parece que tinham antolhos. Eles só enxergavam que o Messias tinha que ser poderoso, tinha que derrotar os romanos, tinha que derrotar qualquer um que tentasse mexer com eles, o povo judeu. Tá certo? Muito bem. Avançando no texto do Kardec, que ele é um pouco maior. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. E aí a gente lembra que anteriormente mesmo a Moisés, outros enviados haviam aportado no planeta e não tiveram sucesso. Tá certo? Bom, e segue. Entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil. Aquela história, amigos, que a gente conhece, né? Tem a porta larga e a porta estreita. É mais fácil fazer o quê? Entrar pela porta larga, né? Não vai ter dor, não vai ter obstáculo para ser ultrapassado. Então, é esse cenário aqui que o Kardec está pintando para a gente. E avançando. Dos primeiros a serem convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram. Perderam, assim, o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Eles receberam, como o Carribas explicou, e o Kardec está ratificando, eles receberam os dons necessários a praticarem o que foi pedido a eles. Mas já chutamos que eles preferiram se ausentar, preferiram ignorar. E a situação, como eu já falei, se agrava porque esse tipo de comportamento, vou repetir, gera o quê? Incredulidade. Esses, então, passam a ser responsáveis pelos aqueles que ficaram incrédulos devido ao comportamento desses primeiros. Perfeito? Bom, vamos continuar aqui com o Kardec. Fora, contudo, injusto acusar-se, claro, o povo inteiro de tal estado das coisas. É o mesmo caso quando a gente fala da humanidade terrestre. Porque não está ainda com a escolha do bem de uma maneira afirmativa, e por isso a transição para o mundo de regeneração não acontece. Sim, a gente fala isso porque é a humanidade terrestre como um todo, mas sabemos que é uma parte da humanidade terrestre, né? Já temos uma outra parte bastante significativa que anseia, né, por fazer só o bem e, consequentemente, poder acessar o mundo de regeneração, como prometido. Bem, continuemos aqui. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito de quem? Sempre, né? Dele. Do orgulho, o filhote do egoísmo, né? E do fanatismo de uns. Já sabemos o quão é perigoso o fanatismo, mas o fanatismo é gerado por quê? Né? Pela falta da informação, né? Uma informação transmitida de uma forma errada. Então, por efeito do orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade dos outros. São, pois, eles
Segue Kardec. Sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusam comparecer ao festim das bodas. Né? Então, Kardec também faz a sua identificação dos protagonistas da parábola. E segue o codificador. Depois acrescenta, ele vai citar a passagem da parábola de Jesus falando. Vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos aqueles que fossem encontrados nas encruzilhadas, sendo bons ou maus. Aí o Kardec comenta. Jesus queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e estes, acolhendo-a pelo seu livre-arbítrio, seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados. E aí a gente não pode deixar de mencionar a importância de Paulo de Tarso para nós outros, que não compunhamos, né, o povo hebreu, os chamados gentios. Né? A palavra de Deus chegou a nós, certo, por outros mensageiros, mas especialmente os gentios, nós, foi através de Paulo de Tarso. É mais uma dívida que temos com esse companheiro que tanto exemplo nos legou, especialmente aquele, na minha opinião, mais importante, quando ele foi capaz de rearrumar a sua trajetória na mesma experiência física. Não precisou esperar alguma outra mais adiante. Bom, retornemos ao texto de Kardec, lá do item 2, do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas não basta ninguém ser convidado, não é só isso. Não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É preciso, diz Kardec, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial. E ele já diz aqui, por isso que eu falei para vocês, eu preferi seguir esse texto. Tá? Ele é mais abrangente, não fala só da túnica nupcial, e explica a túnica nupcial. Olha só, isto é, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ou seja, já ter enveredado para a trilha do bem, já está se esforçando para retirar de si os vícios morais, as paixões que ainda possua e substituí-las pelas virtudes, né, fundamentais para que o nosso coração possa ficar puro. Certo? Ora, diz Kardec, a lei toda se contém nessas palavras. Fora da caridade não há salvação. Como é o título do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós aprendemos com Pedro, né, aquela carta de Pedro, que a caridade é o amor em ação. Então, quando você fala de caridade, você está falando do amor. E foi o amor que a principal lição que Jesus veio transmitir para cada um de nós. E se a gente precisa amar, precisa fazer a caridade, e o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Fica bem claro que temos que praticar a caridade, temos que tornar o amor comum no nosso cotidiano, sem qualquer tipo de preconceito. E aproveitando a dica da companheira que fez recentemente um estudo lá na nossa casa, o Grupo Espírita Sebastião, a nossa irmã Denise Duarte, falando sobre amar ao próximo como a ti mesmo, ela cunhou uma expressão belíssima. Amor ao próximo se faz com atos, meus amigos, com ações. Não é só na base do verbo, achando bonito, se emocionando com uma ação que alguém faça sendo importante para o seu irmão. Não basta. Amor ao próximo, como ela disse, se faz com atos. Isso não pode sair da nossa mente. É isso que precisamos colocar em prática. E concluindo, então, essa contribuição de Kardec via capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são aqueles que aguardam e a aplicam proveitosamente. Foi aquilo que eu não falei com palavras tão belas que eu falei há pouco para vocês. O X da questão ainda é esse. E termina o Kardec. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque
Disse Jesus: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Né? É a síntese da parábola das bodas. É a síntese da importância do traje nupcial, da veste nupcial. A necessidade que temos de evoluir, de progredir. Como? Nos depurando, nos purificando, atingindo o estágio de espíritos puros, que, como aprendemos na doutrina espírita, corresponde ao ápice da escala espírita. Tá certo? Bem, meus amigos, eu vou terminar aqui com vocês, acrescentando ainda um trechinho do livro Missionários da Luz, André Luiz, Francisco Cândido Xavier, um livro daquela série maravilhosa, que certamente vocês conhecem, A Vida no Mundo Espiritual, 13 livros, começa com o Nosso Lar, né? Passa por Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Ação e Reação, Libertação, Luz do Domínio da Mediunidade, Mecanismos da Mediunidade, né? Até chegar ao último livro, que é A Vida Continua. Então, o trecho é de Missionários da Luz, capítulo 8, e quem vai transmitir isso para o André Luiz é o Sertório. O Sertório é um auxiliar do instrutor Alexandre. Quem leu esse livro, Missionários da Luz, vai lembrar que é o Alexandre que o André Luiz acompanha na narrativa do livro em todos os capítulos. Tá certo? Envolvido com o planejamento reencarnatório. Muito bem. Mas o que disse o Sertório que eu achei importante trazer em cima do texto de hoje? Quantos pregam a verdade sem aderirem intimamente a ela? Quantos repetem fórmulas de esperança e paz, desesperando e perseguindo no fundo do coração? É cada um que vai responder. A consciência de cada um que vai dar conta dessas respostas. E segue o Sertório. Há sempre muitos chamados em todos os setores de construção e aprimoramento do mundo. Os escolhidos, contudo, são sempre poucos. A parábola conta por que os escolhidos são poucos. Porque muitos, apesar de terem os requisitos, não os utilizam. Outros se fingem, entre aspas, de mortos, alegando que tem isso, aquilo ou outro para fazer. Acabam, então, o quê? Quem são os escolhidos? Em número bem menor. Né? Infelizmente, isso compromete o progresso da humanidade terrestre. É esse o ponto que deve ser citado ainda. Mas voltemos aqui ao Sertório. Ele acrescentou: e precisamos reajustar nossas definições sobre os escolhidos. Os companheiros assim classificados não são especialmente favorecidos pela graça divina, como se achavam os judeus, né? Achavam que era o povo escolhido, que é sempre a graça divina, que é sempre a mesma fonte de bênção para todos. O Pai não tem preferidos. E segue. Sabemos que a escolha em qualquer trabalho construtivo não exclui a qualidade. Olha só, mesmo trazendo para o plano material, isso é real, isso é concreto. E se a criatura não oferece qualidade superior para o serviço divino, em hipótese alguma, diz o Sertório, deve esperar a distinção da escolha. É outro que não manda recado, meus amigos. Mais claro que isso não dá. Ele não põe panos quentes, está sendo bastante transparente. E acrescentou: infere-se, pois, que Deus chama todos os seus filhos à cooperação em sua augusta obra, mas somente os devotados, os persistentes, os operosos e fiéis constroem qualidades eternas que os tornam dignos de grandes tarefas. Sempre lembrando que, para chegar a ser capaz de fazer uma grande tarefa, é necessário que façamos bem as pequenas tarefas. Já aprendemos isso. Perfeito? E, fechando o nosso estudo com a frase final do nosso Sertório. E reconhecendo-se que as qualidades são frutos de construções de quem? Nossas, disse ele, nunca poderemos esquecer que a escolha divina começará
sempre pelo esforço de cada um. Observem, meus amigos, é isso que eu chamo de universalidade da doutrina espírita. Fontes diferentes, sobre o mesmo contexto, não tem como fugir. Porque a palavra é. O cerne é o mesmo. Amigos, sem esforço, não chegaremos à luz total. Fiquemos todos na paz de Jesus. Obrigado. Boa noite. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.